Bom, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre ética, né? E para Sócrates, a virtude era um conhecimento, tá? Você descobria que algo era bom, tá? Então você ia agir conforme isso que você descobriu. Sócrates estava lá perguntando o que era a sabedoria, o que era o conhecimento, o que era a virtude, precisamente. A virtude ele diz que é o conhecimento. O que era justiça, o que era amizade. Pelas respostas que ele ia encontrando, ele ia desbastando o conhecimento comum das pessoas, né? Falando, é realmente assim, do jeito que você fala, a virtude é exatamente isso, é a justiça, é a sabedoria, mas isso que você está falando, você está enumerando as virtudes. Você não está me dizendo o que é a virtude, o que há de comum entre a sabedoria, a justiça, a misericórdia. Você está me dizendo apenas quais são elas, você não está me dizendo o que ela é. Então, Sócrates, pelas respostas que ele encontrava, ele vivia conforme essas respostas que ele encontrava. Então, a atividade filosófica para Sócrates, ela necessariamente traria um crescimento moral para a pessoa. Então, por exemplo, se ele chega à conclusão de que existe uma verdade objetiva, ele não vai agir como um sofista, né, que ensina as pessoas a falarem bem, mas a pessoa realmente não acredita em nada do que ela está falando, ela está apenas vendendo ideias, mas ela não acredita que aquilo ali tem um fundamento real, tá? Mas para Sócrates não. Sócrates acha que existe uma verdade objetiva, então ele vai viver conforme isso. E ele não vai iludir as pessoas dizendo para elas, olha, acreditem nas minhas ideias assim, eu vou vender minhas ideias para você, vocês me pagam, eu te ensino a falar bem. Não, Sócrates não tem isso. Ele vai até às vezes meio que ele pode parecer um manipulador, porque às vezes ele está conversando com você, fazendo perguntas e tal, e você fica meio sem jeito, meio paralisado. E só que talvez até gostasse disso, só que ele não estava tentando fazer mal para você, ele estava tentando extrair de você o que significava realmente aquilo sobre o que você estava falando, né? Bom, então Sócrates, ele acredita tanto realmente naquilo que ele está fazendo, que ele morre por aquilo que ele está fazendo. Por exemplo, ele chega à conclusão de que sofrer uma injustiça é melhor do que cometer uma injustiça, tá? A morte de Sócrates é exatamente isso. Ele está sofrendo uma injustiça e ele acha que vale a pena morrer por causa daquilo ali, tá? Tem um Deus dentro dele que ele vai dizer, existe um Deus dentro de mim que diz para eu não fugir. Eu fui condenado pelo povo de Atenas e eu sei que eles estão errados, sei, mas eu vou ficar aqui porque um Deus dentro de mim me diz, eu sinto que é para eu ficar e eu quero fazer o que esse Deus me diz, tá? Esse Deus que diz para Sócrates é o ajustador do pensamento, tá? Que é como o livro de Urântia conta pra gente o que seja o ajustador do pensamento. Então, como o professor Olavo de Carvalho fala, né, verdade conhecida é verdade obedecida. Então, Sócrates chegou à conclusão de uma coisa de determinada maneira, agir de determinada maneira é bom, então ele vai agir daquela maneira. Então, a moral para ele é conhecimento, tá? Platão já tem uma certa nuance, porque Platão, no diálogo Mênon, ele vai conversar com o Mênon, né? Com Sócrates, que é o personagem que ele usa em todos os seus diálogos, né? Mas aí já são as ideias de Platão, menos as ideias de Sócrates que as ideias do próprio Platão, embora ele as coloque no personagem Sócrates. Ele vai dizer que a virtude não pode ser um conhecimento, uma compreensão, porque se ela fosse ciência, ela poderia ser ensinada. Mas você não vê as pessoas transmitindo virtude uma para as outras.
Então Platão diz o seguinte, diz que a virtude é uma espécie de concessão divina. É algo que chega para você, você não sabe mais ou menos como, e você está agindo bem, retamente, mas você não sabe direito o que é, tá? Você teve essa concessão divina. Agora vamos pensar um pouquinho. O Platão, né, ele viu Sócrates fazer atividade filosófica, viu que Sócrates realmente acreditava naquilo que ele acreditava. Sócrates inspirou Platão, né? Como que Sócrates inspirou Platão? A gente acabou de ver aqui que Sócrates agia conforme o ajustador do pensamento dele dizia para ele agir. E essa abertura de Sócrates, essa disposição de Sócrates foi o que inspirou Platão a querer agir de determinada maneira. Platão viu que aquilo ali era bom, né? Então, a vida de Sócrates inspirou Platão. Não é que Sócrates ensinou Platão a ser virtuoso, né? A gente parece mais ou menos que Platão foi uma pessoa virtuosa, né? Ele era sincero, ele tentou lá fazer uma revolução, não deu certo, e depois começou a achar aquilo muito esquisito e mudou de ideia, achou que não era para fazer revolução nenhuma, era para tratar de assuntos de conhecimento, de formar uma elite política ateniense, mas esse negócio de ficar uma transformação social enorme, né? Ele começou a ver que isso era meio ruim. Então Platão é uma pessoa sincera. Sinceridade é ter ética, tá? Então Sócrates inspirou Platão. Então a gente vê que, assim, a virtude pode não ser passada como um ensinamento, mas ela pode ser inspirada em você. Foi exatamente isso que a experiência de Platão com Sócrates. E, de certo modo, até com Aristóteles, né? Aristóteles não conheceu diretamente Sócrates, mas ouviu falar com certeza muito dele, né? Então, Sócrates tinha ideais, né? Ele tinha lealdade a ideais. A gente acabou de ver, assim, Sócrates acreditava numa coisa e ele ia agir dessa maneira. Ele tinha um ideal de agir bem, de buscar o conhecimento, de buscar a verdade objetiva entre o falatório geral. Isso é um ideal, ele tinha uma lealdade a um ideal. A ética tem muito a ver com isso, você querer algo, buscar algo, uma lealdade a um valor, a um ideal, ainda que você não esteja à altura desse valor, desse ideal. Na realidade, você nunca vai estar realmente à altura desse ideal. Você precisa compatibilizar esse ideal com a sua vida material, integrar esse ideal na totalidade da sua experiência. Isso não é simples, mas você tem que ter isso, quer dizer, você pode ter isso em mira. Então, quando uma pessoa quer dizer, te acusa, digamos assim, você tem um ideal, mas você não está à altura desse ideal, né? Ela de certo modo, ela tá criando uma neurose em você. Quer dizer, ela está querendo criar uma neurose em você, está querendo te traumatizar. Porque necessariamente você não vai estar à altura desse ideal, mas não significa que você não queira buscá-lo, tá? Tê-lo sempre em mira é bom, é importante. E é disso que se trata, realmente ter um ideal. Ideal é algo que você não vai alcançar plenamente, mas que você pode tê-lo sempre em mira, estar sempre trabalhando, desenvolvendo, buscando, né? Criando um hábito. E aí a gente já vai mais ou menos entrando em Aristóteles, tá? Agora, você ter um ideal, você não conseguir alcançar, mas você exigir que os outros alcancem, aí você está sendo hipócrita, né? Você já é o que Jesus dizia dos fariseus, né? Eles tinham lá as suas
padrões de comportamento que eles nunca conseguiriam exatamente realizar, né? Não conseguiam mesmo, e exigiam que os outros realizassem, ou seja, isso é hipocrisia. Ok? Então, já vamos aqui já entrar um pouquinho em Aristóteles. No diálogo Mênon, o Platão, ele diz que a ética, a virtude, ela não pode ser apenas desejar o bem, né? Porque todo mundo deseja o bem, né? Ainda quando a pessoa age mal, ela está desejando o bem, porque ela acha que é o bem para ela é aquilo. Ou seja, se o cara, por exemplo, ele vai roubar um carro, ele acha que aquilo é um bem, né? Ele não... Então, o mero fato de desejar um bem não significaria ser ético. Então, entraria aí um componente de querer um bem verdadeiro. Para querer um bem verdadeiro, você tem que discernir o bem verdadeiro do bem não verdadeiro, do bem real do bem aparente. Bom, o Aristóteles ele vai dizer o seguinte, que a virtude ela está mais ou menos como se fosse está no meio de dois, ela está entre dois extremos. Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo que acho que ele é o mais evidente, né? Que ele próprio coloca. A coragem. A coragem é uma virtude, tá? Então, ela está entre você ser assim, uma ousadia irresponsável, uma impulsividade, né? Um atrevimento, né? Que seria o excesso. E, de outro lado, ela é mais do que a covardia, do que você simplesmente vê algo que está acontecendo que mereceria uma colocação sua e você se omitir, né? Então a coragem estaria no meio desses dois extremos, né? Só que é um meio que não fica numa linha horizontal aqui plantado no meio, é um meio que tende para o sumo bem, né? Então a virtude ela está entre dois extremos, né? Como se fosse um triângulo, né? E a virtude seria um vértice que tende ao sumo bem, né? Então o Aristóteles diz que essa mediania você deveria alcançar, e aí Aristóteles já recupera um pouco de Sócrates nisso, que ela depende depende de um princípio racional, né? É uma disposição de caráter, uma abertura que você tem para encontrar essa mediania entre dois extremos, né? Dois vícios, né? Então você tem que encontrar essa mediania tendendo ao alto, tendendo ao sumo bem, né? Melhor que alto, tendendo ao sumo bem. E você encontra isso por um princípio racional derivado de uma sabedoria prática. Esse conceito de sabedoria prática de Aristóteles, só ele já daria um vídeo inteiro, tá? Mas, colocando assim em linhas gerais, mais ou menos como um senso comum, é o discernimento que você adquire pela sua vivência, pela sua experiência, você querer fazendo o bem, e você ir discernindo o que é bom, o que não é bom, e integrando isso na sua experiência, refletindo a partir de sua vivência, refletindo o que é bom, o que não é bom, e aplicando isso. Então, aí é que estaria a sabedoria prática de Aristóteles, tá? E essa questão do hábito, sim, a questão do hábito, né? Aristóteles diz que fazer a primeira vez uma ação boa é mais difícil do que repeti-la. Por isso que ele diz que a virtude é um hábito. Quando você já adquiriu o costume de fazer aquilo, de ser corajoso, né? Ou, por exemplo, de ser justo, né? A justiça estaria assim, seria a mediania entre um rigor excessivo e
e uma omissão de dizer o que é o aplicável, o que é o de cada um em determinado caso, né? Então, sei lá, um juiz que não quisesse pegar um caso, tem lá um conflito, e diz, isso aí não é exatamente é um conflito aparente, e eu não quero pegar esse caso. Ele está se omitindo a dar uma decisão sobre algo que mereceria uma colocação, apontar de quem é o direito. Ok. Então, a questão que a gente falou do hábito é quando você, por exemplo, quando a gente começa a malhar, né, a primeira vez que a gente vai à academia malhar, a gente volta para casa e fica todo dolorido, tá? Só que a segunda, terceira, dali a um mês, você já não sente mais o corpo todo dolorido, é como que o corpo já tivesse acostumado, né? Então a virtude tem exatamente isso, ela tem o hábito de você se aplicar e já se habituar, né? Se tornar um costume, já se tornar mais ou menos automático, sem preservando a escolha de ser corajoso, de ser justo, né? De não deixar as coisas para lá, quer dizer, ser justo no sentido assim, nem ter um rigor excessivo, nem fazer vista grossa, né? Então, de você ser justo. Então, nesse sentido que Aristóteles fala de um hábito, tá? A gente vai dar uma pausa aqui e depois continua já inteirando tudo que a gente já falou com o livro Durante. Já mencionei aqui o livro Durante, a gente vai trazer ele mais dele, tá bom? Até já.